Fala, meus queridos, minhas queridas, vamos agora para o nosso estudo de equações do segundo grau incompleta. Tá, a gente já discutiu lá atrás que a equação do segundo grau tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Que o a tem que ser diferente de zero, porque senão você deixa de ter uma equação do segundo grau. Porém, o b e o c podem valer zero. O que eu vou fazer o estudo com vocês agora é quando que isso acontece, quais são os efeitos na equação. Vamos fazer um estudo bem bacana. Então, olha lá o primeiro caso, tá? Jogando na tela cheia para vocês. Equação do segundo grau incompleta com c igual a zero. Vocês vão concordar comigo, se o c for zero, c é o termo independente da equação, eu vou ter uma equação na forma ax ao quadrado mais bx mais bx igual a zero. Esta equação, então, eu quero que vocês percebam, quando acontecer isso, o que o pessoal costuma fazer? O pessoal costuma colocar o x em evidência. Você colocando o x em evidência, sobra ax mais b. Só lembrando, volta aqui em mim, Douglas. Só lembrando a todos que quem tem dificuldade em fatoração em produtos notáveis, vale a pena assistir as minhas videoaulas lá no site, está aberto para a galera lá, para poder dar uma treinada, porque é importantíssimo, não só em equações, mas durante todo o nosso estudo para o Enem, saber os produtos notáveis e as técnicas de fatoração. Beleza? Tranquilo? Então vamos voltar lá na tela cheia. Olha lá. Coloca o x em evidência, fator comum, sobra x mais b igual a zero. Vocês vão lembrar das regras gerais das equações, que a gente já estudou. Quando eu tenho um produto dando zero, basta um dos fatores ser zero. X igual a zero ou ax mais b igual a zero, que me dá x igual a menos b sobre a, porque aí o b passa trocando de sinal, o a passa dividindo. O que eu quero que vocês percebam com isso? Que toda vez que eu for resolver uma equação do segundo grau incompleta, em que o c vale zero, vocês vão perceber que uma das raízes vai ser nula, correto? E a outra raiz vai ser menos b sobre a. Isso é importantíssimo que vocês observem. Isso é importantíssimo. Então, com isso, olha o exemplo que eu preparei para vocês aqui. Olha o exemplo. 4x ao quadrado mais 9x igual a zero. Percebam que nesta equação o meu c vale zero, não aparece o termo independente. O que acontece nesse caso? Você pode ir lá, colocar o x em evidência, resolver, e blá, 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 blá. O que eu quero que vocês saibam? Que uma das raízes vai valer zero, obrigatoriamente. C vale zero, uma das raízes vale zero. Ou a outra raiz é o menos b sobre a. Aí eu pergunto para vocês, quem é o b aqui? 9. Quem é o a aqui? 4. Então eu sei que a resposta vai ser menos 9 quartos. Então qual que é a solução dessa equação? 0 e menos 9 quartos. Vocês podem colocar isso em prática todas as vezes que você tiver uma equação do segundo grau incompleta com c igual a zero. Uma raiz vai ser nula, a outra raiz vai ser menos b sobre a. Perfeito? Então, voltando para a tela cheia para a gente arrematar. Olha lá, equação do segundo grau incompleta com c igual a zero, uma das raízes é nula, a outra raiz é menos b sobre a. Perfeito? Olha lá, uma raiz é nula, outra raiz é menos b sobre a. Agora, se essa equação do segundo grau, o b vale zero, certo? Isso é importante, agora o b vale zero. O que é interessante vocês observarem? O que é interessante vocês observarem? Qual que é o processo que eu vou fazer? Nesse caso, como o meu b vale zero, eu posso isolar a variável. Então vocês vão perceber que, olha lá, eu posso passar o c trocando de sinal, beleza? Depois eu passo o a dividindo, eu vou cair em x ao quadrado é igual a menos c sobre a. Que número que é o quadrado da menos c sobre a vai dar mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Por isso que eu tenho mais ou menos a raiz de um determinado valor. Mais ou menos um determinado valor são números opostos. Então a gente fala que todas as vezes que eu tenho uma equação do segundo grau em que o b vale zero, eu tenho duas raízes opostas ou simétricas. E aí eu dou o caminho de ida e volta. Se eu tiver uma equação do segundo grau e ele diga que ela tem duas raízes opostas ou simétricas, é porque essa equação do segundo grau tem o b igual a zero. Se eu estou resolvendo uma equação do segundo grau e o b vale zero, eu sei que eu vou chegar em duas raízes opostas ou simétricas. Qual é o detalhe?
qual é o detalhe? Esse menos C sobre A, como eu não sei qual que é o valor do C, qual que é o valor do A, eu não sei se ele vai ser um número positivo ou negativo. Só que a gente sabe que raiz quadrada de número negativo não é real. E se eu for para resolver a equação em R, se esse número aí dentro é negativo, eu sei que eu não vou ter solução real. Então eu vou dar uma dica para vocês. Quando que esse número aí dentro vai ser negativo? Eu já tenho menos ali do menos C sobre A, certo? Volta aqui em mim, Douglas, fazendo um favor. Olha lá, eu já tenho o menos C sobre A ali dentro, correto? Se esse menos C sobre A for negativo, não vai ter a raiz quadrada de número negativo como sendo um número real, a minha solução vai ser vazio. Como eu já tenho aquele negativo ali na frente do menos C sobre A, se o C sobre A der positivo, mais com menos que já está, vai dar negativo. Agora eu pergunto, quando que uma divisão entre dois valores dá positivo? Não é quando eles têm o mesmo sinal? Então, se o C e o A forem os dois positivos, vai dar positivo. Com o menos que está na frente, vai dar negativo. Se o C e o A forem negativos, menos com menos dá mais. Com o menos que está na frente da fração, também vai dar negativo. Nesses dois casos, eu não vou ter raiz real. Então, eu tenho aqui, ó, joga na tela cheia de novo, Douglas, fazendo um favor. Eu tenho um recadinho do Pete, que é para lembrar para vocês, tá, meu parceirinho Pete, que se A e C tiverem o mesmo sinal, a equação do segundo grau não terá raízes reais. Como eu gosto de mostrar, correto? Olha esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, olha só. 4x ao quadrado mais 9 igual a zero, uma equação do segundo grau em que o b vale zero. E vocês vão perceber que o A e o C têm o mesmo sinal. Então, se eu for resolver essa equação, eu vou isolar a variável, o 9 passa trocando de sinal, depois o 4 passa dividindo, eu vou ter mais ou menos raiz quadrada de menos 9 quartos. E a raiz quadrada de menos 9 quartos não pertence aos reais. A minha solução é vazio. Então, para você não perder tempo, se você estiver resolvendo um exercício e você tiver que achar pelo menos as raízes reais, isso acontece muito em equação depois, futuramente, para a gente. Porra, bateu o olho, já percebeu que é uma equação do segundo grau incompleta, com b igual a zero, correto? Você já olha para A e para o C. Se tiverem o mesmo sinal, você sabe que não vai ter raízes reais. Agora, se fosse, por exemplo, tá? Só para aproveitar aqui, se fosse, por exemplo, 4x ao quadrado menos 9 igual a zero, passo 9 somando, passo 4 dividindo, eu vou chegar em mais ou menos raiz de 9 quartos, eu vou chegar em mais ou menos 3 meios. Eu cheguei em duas raízes reais opostas. Aqui vão ser duas raízes opostas, mas não são reais. Então, voltando na tela cheia lá para vocês poderem perceber, olha lá. Toda vez que o b for igual a zero, duas raízes opostas ou simétricas. Só que a dica fica, se o A e o C tiverem o mesmo sinal, elas não serão reais, então fica ligado nisso daí. Beleza? Então, equação do segundo grau incompleta. Vale super a pena estudar e vale ter essa visão um pouco mais compreendida do que está acontecendo e não simplesmente fazer mecanicamente. Beleza, galera? Então, tá aí. Bom estudo para vocês. A gente se vê em breve. Um abraço!